Grande Temas retorna com a discussão sobre políticas públicas de cultura em Natal e na região. Professor Everardo, a gente estava discutindo aqui sobre o apoio que o poder público tem a responsabilidade de oferecer para aqueles que efetivamente fazem cultura, né? Os indivíduos que produzem cultura, que estão atuantes na criação cultural, na criação artística. Como é que você vê esse cenário que a gente estava discutindo então no primeiro bloco? Bom, o Foca chamou a atenção para esse descompasso, né? Que existe uma velocidade entre aqueles que fazem a cultura e que é bem maior do que a velocidade daqueles que podem, de alguma forma, apoiar nessa produção. Eu acho que esse descompasso é super natural, né, Foca? Porque, justamente, é o que a gente estava dizendo aqui, as pessoas não precisam, assim, a cultura é algo inerente, né? A cultura vai sempre existir, né? Ela, independente de qualquer tipo de apoio, né? Porque isso faz parte da nossa atividade humana, né? Então, sempre vai haver muito mais cultura do que política cultural, né? Agora, a grande questão é a gente saber por que esse descompasso, né? E por que ele é tão grande aqui. Você estava dando um exemplo ainda há pouco, né? Comparando com Pernambuco, né? Com Recife, por exemplo. Por que esse descompasso, né? Que parece ser bem maior aqui do que numa cidade como Recife? Eu acho que é interessante a gente procurar saber a causa, né? A razão disso daí. Eu vejo duas coisas em relação a Natal que, bom, são visões que eu tenho, né? É uma sugestão, é uma razão, né? Alguns elementos que eu acho que podem explicar um pouco isso. Primeiro, é um desconhecimento dos nossos governantes, né? De entender a cultura como uma indústria, né? Como uma economia criativa, de entender limpa também, né? Que hoje está em moda, né? Economia limpa, além de criativa, né? Sim. Não cria dejeto, não cria detrito, não consome nada da natureza, tem isso também, né? É uma questão assim, Natal, ela tem várias coisas aqui em Natal que eu simplesmente não entendo porque isso não é desenvolvido enquanto indústria, né? Eu só vou dar dois exemplos aqui e que são recorrentes, a população sabe, os gestores conhecem, né? Mas é algo que se fala, mas nunca se consegue levar, já se tentou levar adiante, mas isso de alguma forma morre sem dar frutos. Uma é o Natal, né? Estamos na cidade do Natal, cidade que foi fundada em 25 de dezembro, né? Somos a capital no Brasil que poderia ter uma festa de Natal, uma festividade, enfim, eventos, né? Relacionados ao Natal e durante a época do Natal, e isso não existe, né? Aqui, enfim, temos aqui a árvore de Mirassol, alguns eventos, é verdade, existe, mas não com a importância que poderia ter, né? A gente sabe que numa cidade como Gramado, no Rio Grande do Sul, né, eles têm aquela festa lá em Gramado, na época do Natal, que traz milhares de turistas, né, que move aquela economia de uma cidade pequena que vive em função dessa festividade no final do ano, né, que depois repercute durante todo o ano, né? Assim, a gente pensa em Gramado, pensa, né, muita gente deixa para conhecer Gramado no final do ano porque sabe que tem isso. Isso é um exemplo. E o outro exemplo, que também é uma coisa, né, que nós temos a faca e o queijo e não sabemos cortar esse queijo, que é a questão da presença americana aqui na Segunda Guerra, né? Natal é a capital do Brasil, que poderia ter um grande museu sobre a Segunda Guerra, tem um festival de cinema sobre guerra, enfim, a gente tem uma variedade de coisas que poderia ser feito em relação a esse tema específico, né? Natal como, né, uma cidade que teve um papel super importante na Segunda Guerra. Você vai para a Europa, né, cidades na França, por exemplo, onde houve onde chegaram os aliados, né, o débarquement, né, quando chegaram os soldados para liberar a França, em todos tem grandes museus sobre aquele tema, né? A cidade de Caen, no norte da França, tem um memorial enorme, e aí tem festivais de cinema sobre isso, enfim, existe toda uma opção, né, de cultura relacionada à cultura e relacionada a esse tema que poderíamos ter aqui. Já houve a tentativa de ter uma fundação Rampa, né, que justamente era para levar adiante esses elementos, elementos de cultura relacionados a presença americana aqui, né, Natal na Segunda Guerra, mas isso não foi adiante. Durou algum tempo, não sei nem se existe mais essa Fundação Rampa, enfim, não sei.
E já houve tentativa do governo do estado de criar aqui, na época do Natal, uma grande série de festividades que também não foi adiante. Eu me lembro de ter participado de algum seminário, alguma coisa organizado pela secretária de Cultura atual, inclusive Isaura Rosado, né, que tinha esse desejo. Ela, durante um certo tempo, ela quis lançar isso, mas, de uma certa forma, isso não vai adiante. E acho que a segunda razão, né, que eu falei que eu vejo duas razões, seria a ausência do empresariado, né? Eu acho que nesse diálogo de políticas culturais, se a gente ficar esperando só do governo, é algo que a gente deixa de lado um outro ator essencial nisso, que é a iniciativa privada, né? A gente vai para São Paulo, o SESC São Paulo, né, ou seja, a federação, né, dos comerciantes e tudo, eles têm, já chegou a ter um orçamento que era maior do que o Ministério da Cultura para todo o Brasil, né? Então, eles investem muito, né? Todos os SESC lá em São Paulo, que são vários, né, existe uma programação cultural extraordinária, né? Exposições fantásticas, enfim, é uma política que é constante, né? Cursos de formação para artistas nos diversos SESC. Então, isso, por exemplo, não existe aqui, né? Nosso SESC é muito tímido, verdade que não temos a quantidade de comerciantes, né? O comércio daqui não é igual ao comércio de São Paulo, lógico, mas temos algum, né? E o SESC ele é muito tímido, ele se envolve muito pouco nessas questões. E o empresariado como um todo, né? Nossos empresários aqui, temos alguns empresários aqui que são muito ricos, né? Que são pessoas que poderiam ajudar bem mais a cultura, isso não existe, né? Eu acho que eles ainda não, enfim, aí por quê, né? Por que o empresariado natalense não investe em cultura? Eu acho que é uma questão de cultura, né? Eu acho que os países em que a gente tem uma iniciativa privada muito envolvida em questões culturais, mostra que, de alguma forma, essas pessoas entendem o valor da cultura, né? Para, além de poder ser uma economia, o valor da cultura enquanto veículo de crescimento humano, né? De formação. E como investimento econômico também, né? Porque eu dei um exemplo de Barcelona aqui, que é uma cidade que trabalha só com cultura o tempo inteiro, quase todas as atividades são ligadas à cultura. Lá, se você vai subir um prédio particular e você tem por exemplo, uma arquitetura especial para o prédio, aquele prédio ele é, digamos, envolvido no sistema do plano diretor da cidade, e eles recebem um orçamento extra para o cara levantar um prédio interessante, não só um apartamento ali, ou uma coisa que seja só bom para ele, mas que seja também bom para o visual da cidade. Certo. Então, também é uma questão de investimento econômico, porque as pessoas vão voltar lá, vão falar disso, vão estar na cidade, e o empresariado termina se beneficiando, né? Isso é interessante você ter o exemplo de Barcelona, porque a gente falou de Recife, falamos de Barcelona agora, e essas duas cidades, assim, corroboram um pouco uma ideia que eu tenho de que naqueles países, naquelas cidades, né, que tem uma identidade forte, né, em que existe uma vontade não só dos governantes, não só do empresariado, mas da sociedade como um todo, de valorizar, de valorizar, né, de privilegiar uma cultura própria. Nessas cidades, a cultura tende a ser mais rica, né, e gerar todo um movimento aí de apoio, né? Recife, né, no Brasil, Pernambuco, Recife, são exemplos, né, de locais em que a sociedade, como um todo, ela se envolve muito, né, nessa questão de cultura, em que eles são muito orgulhosos, em que eles querem desenvolver, né, uma cultura própria, né, a tal pernambucanidade, né, essa cultura recifense, eles são muito fortes nisso, historicamente falando, né, eles têm uma história de independência, né, historicamente falando, que é muito forte, né? No século XIX, Pernambuco já foi independente do Brasil, né, por 2 ou 3 vezes, né, se separou do Império Brasileiro, enfim, então eles têm algo muito forte. A mesma coisa em Barcelona, né, os catalães, os catalães são muito fortes, têm uma identidade forte, eles são muito independentes e valorizam muito a cultura deles, né? Então, isso é muito complexo, nessa questão de valorizar a cultura. Tem um ponto que eu queria só colocar para não perder o fio da meada, e até falando um pouco sobre o que acontece aqui na cidade, que fica parecendo que assim, a gente não tem
a cidade não tem nada, aqui não só o poder público que faria... não reverbera o suficiente e tal. Eu acho que a gente está passando por um processo hoje que é um processo inverso, assim. Eu trabalho com música, tenho 20 anos de trabalho com música, 19 anos na Ribeira, tenho um centro cultural lá há 14 anos, então assim, pode entrar 10 mil gestores lá no negócio, mas 14 anos lá na Ribeira, empreendendo lá, não sei se vai encontrar um igual com o que a gente está lá, ou com a Casa da Ribeira, ou outros atores. A gente entende muito bem daquele espaço. E negocia bem ele, inclusive, com os viventes do espaço, que às vezes não são tão... às vezes são hostis, né? Gente, usuário de drogas, pequenos furtos. A gente tem que negociar com eles para estar ali. Porque se o poder público não atua, a gente tem que atuar de alguma maneira, tomar conta daquilo de alguma maneira. Vou dar um exemplo claro agora. O governo está empreendendo no Carnatal, né? No Carnaval, aliás. A prefeitura escolheu o Carnaval como um empreendimento do Carnaval, que eu acho que na visão do prefeito ele quer que as pessoas lembrem dele culturalmente como Carnaval, porque ele está minando a lei, ele já conseguiu minar um pouco. A lei está passando por um processo muito estranho, que precisa ser revisto rápido, antes que as coisas comecem a ficar, o cerco se fechar, e esse orçamento de 15 milhões vai passar a ser muito pouco, porque edital já não tem tanto. E se não está usando tão bem a lei, ou se está tendo vários probleminhas para usar a lei, isso precisa ser visto rápido. Então acho que a prefeitura se envolveu em transformar o carnaval da cidade num carnaval interessante, e o carnaval é um elemento cultural importante. E ficou provado com esse pequeno investimento, que esse investimento ainda é muito pequeno, ainda da prefeitura, é muito aquém do que ainda se pode fazer. E a gente cobra mais, porque sabe do potencial, nós estamos dentro, a gente está vendo. Com um pequeno investimento de, acho que talvez 4 ou 5 anos, vamos dizer, mais pesado, ficou-se provado que o Potiguar não quer ir para o Recife, para Olinda. Se ele puder, se ele tiver um carnaval oferecido com uma certa segurança, com boas atrações, com as pessoas normais, né? Normais se envolvendo, tendo seus blocos, famílias, amigos fazendo seu bloco, as pessoas ficam. Que aí cai um pouco nessa lenda de que Pernambuco é melhor, de que Recife é melhor. E a gente aqui, por exemplo, na cena independente da cidade hoje, na música independente da cidade, nós somos espelho para Recife. Uma coisa que em 92, 93, no Mangue Beat, era exatamente o inverso. A gente aprendeu a lidar com a música independente observando essa rapaziada. Eu tenho um festival de música que chama-se Festival do Sol, que é um festival que tem já 14 edições. Esse ano passado agora reuniu 25 mil pessoas, que é um número que talvez só o Paralamas no estádio gratuito consiga reunir, né? Acho que é um número bem away que eu estou dando, mas é por aí. Não é todo mundo que consegue reunir esse tipo de público, que a gente conseguiu reunir esse público nas etapas do Festival do Sol. E a gente vê a pessoa de Recife dizendo, pô, que legal, que eu quero tocar aí. As bandas daqui estão funcionando mais que as de lá. Quer dizer, tem um caminho inverso acontecendo também. E a cidade, pode não parecer, a princípio, que a cidade não consuma, isso que não vá, mas Natal é uma das poucas cidades do Brasil que tem 2 festivais muito grandes e muito tradicionais de música independente brasileira, que é o MADA e o Festival do Sol. Raramente se encontra 2, quando tem um festival. Quer dizer, a gente tem tido aqui alguns resultados práticos que eu acho que passa por um processo engraçado, que é ao mesmo tempo que é muito difícil que as coisas andem com mais fluxo aqui, eu acho que o produtor cultural potiguar, ele aprendeu a nadar contra a maré de um jeito que o braço está dessa grossura. Então, assim, com pouco investimento, com pouca visibilidade, a gente tem conseguido fazer coisas interessantes. E essa ação da música não tem sido só uma ação isolada, né? A gente tem o Gira Dança, que é um dos grupos de dança mais importantes do país hoje. A gente tem o Carmim, que é um dos grupos de teatro mais reconhecidos, foi agora eleito entre os 10 melhores espetáculos teatrais do Brasil, por vários, o Estadão, Folha de São Paulo, que é Jaci, uma peça teatral incrível. A gente tem Titina e outros artistas em novelas e filmes, e em novela da Globo e tudo mais. Titina, que é uma
contemporânea minha, estudei com ela aqui no departamento de jornalismo há 20 e poucos anos atrás, é bom nem falar para não entregar a idade, mas fato é que a gente tem resultados práticos, assim. O indicativo que a prefeitura tem pedido, ou que o governo pede, ou que José Nilton e equipe e tudo mais, às vezes esperam que chegue para dar uma chegada junto, acelerar o processo, ele é muito claro. Mas, então, onde que está falhando? Onde está o ruído desse diálogo entre atores culturais e poder público? Eu acho que o poder público tem um certo viés de produção direta, que incomoda muito a iniciativa, incomoda muito a classe artística. Eu acho que os investimentos, eu já ouvi o secretário de Cultura falar algumas vezes, eu tenho uma simpatia enorme por Dácio Galvão, ele é um cara, ele é um expert em cultura, um cara inteligentíssimo, sabe muito do que está fazendo, sabe muito do que está falando. A minha crítica é uma crítica totalmente construtiva. Mas sempre que ele vai no rádio, sempre que ele vai no jornal, sempre que ele vai na TV, Flim, Natal e Natal, Carnaval da cidade. Parece que a cultura da cidade está concentrada nisso. E não está. Assim, eu acho que na hora que na primeira gestão de Dácio, com esse governo, com essa prefeitura, eles fizeram um negócio maravilhoso. Eles juntaram a galera, juntaram todas as ONGs, todos os agentes culturais da cidade num teatro, que foi, acho que a primeira vez que eu fui ali no Parque da Cidade, que é o equipamento lá que eles estavam meio inaugurando, ou queriam inaugurar, estava inacabado, e o prefeito prometeu inaugurar e inaugurou depois. E reuniram ali a cena da cidade para dizer, bem, tem o Natal e Natal, né, que é o evento do fim do ano, e a gente quer compor o Natal e Natal. A gente quer juntar orçamentos do Natal e Natal. Então, quanto é que é o orçamento do Festival do Sol? É 300 mil. Pô, então, se o Festival do Sol fizer parte do Natal e Natal e eu conseguir, sei lá, um som e um palco que assinar, a prefeitura automaticamente injetaria 300 mil reais de orçamento no Natal e Natal. E essa narrativa ia se ampliando de uma forma conjunta entre sociedade civil, governo e empresariado, porque os meus patrocinadores não eram os mesmos patrocinadores da prefeitura. Né? A gente estava usando outras leis, alguns patrocínios diretos. Então, assim, esse diálogo foi se deteriorando durante o tempo. E hoje ele ainda existe. E não é por falta de, digamos, de inserção dos artistas dentro do poder público. Eu acho que os artistas, eles não podem parar o que eles estão fazendo para ficar toda hora ali brigando e se explicando e dizendo. E o artista está ali atuando, o artista é um ator, ele está em movimento, entendeu? E como eu falei e repito, o movimento é muito mais rápido do que o movimento da máquina pública. A gente entende a distância, o distanciamento, a gente entende a burocracia. Eu não reclamo da burocracia, acho que ela é importante, acho que ela protege o artista, acho que ela protege o poder público, protege quem está lá por um certo período, que depois o cara pode sair, alguém pode questionar aquela gestão, está tudo documentado, é beleza de todo mundo estudar o processo e ver o que aconteceu. Então eu acho que a gente passa por isso, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o governo está eu estou falando da prefeitura, tá? Eu acho que a prefeitura está se abraçando muito nos projetos particulares e, claro, existem pessoas como o José Nilton, não é porque ele está aqui não, ele sabe disso, que é um estudioso de política pública, está ali tentando, né, deixar a coisa, acho que a Assembleia, né, as câmaras, as outras instâncias do Poder Executivo e do Poder Legislativo participam muito pouco desse debate, acho que poderiam participar mais. A gente tem poucos vereadores empenhados em cultura, assim, e muitas vezes quando querem entrar com alguma inserção na área da cultura, entram de maneira muito errada, como alguns projetos que foram apresentados durante esse processo, que a classe toda foi contra, né? Já é muito difícil alguém empreender alguma coisa para a cultura, e quando entra de um jeito que a classe não foi ouvido, alguma coisa do tipo, aí piora, né? Porque parece até que nós somos mal agradecidos ou alguma coisa do tipo. Então acho que tá faltando um pouco disso, acho que um pouco mais de... como a Secretaria de Cultura, ela existe porque existe a cultura da cidade. Então a gente tem que ser representado pela Secretaria de Cultura. Não é a gente que a Secretaria de Cultura só existe porque existe a gente, né? Então acho que esse papel tem sido... Eu acho que a Prefeitura perdeu um pouco esse flow. Esse é meu ponto de vista, não só meu, de outros parceiros de outras áreas da cidade,
E eu acho que não custa nada a gente tentar retomar essa proposta de novo. Assim. A gente conhece muito bem a realidade financeira das cidades, né, passa por um processo de dinamitação, né, de escassez mesmo de receita. A gente conhece isso, sabe que isso tem acontecido, mas eu acho que está faltando um pouquinho de criatividade e boa vontade, porque está chegando num ponto que parece propaganda, e quando parece propaganda demais, assim, fica feio, não, parece bem incompleto. Acho isso. Agora, isso também é impressão, né? Pode ser que a galera queira estar lá, fazer junto e tal, mas o que está aparecendo é isso. E esses exemplos que eu dei são pontuais, mas podem servir de norte para isso tudo, entendeu? Bacana, Anderson. José Newton, queria que você metesse a colher nessa conversa. Eu tenho só que dizer o seguinte, é porque às vezes é muito importante, quando eu falo que precisa-se do diálogo, o diálogo é constante. Nós recebemos lá setoriais, o Quadrinho fez uma coletânea, o audiovisual persiste lá nas reivindicações para o setor. Nós temos convênio com o Fundo Setorial do Audiovisual, isso possibilita que tenhamos mais orçamento. Investimentos, né, pactuados com o governo federal para a produção de curtas. Isso tem ajudado bastante. E eu digo sem medo, com todos os ajustes que poderiam ser feitos, um monte de projeto que hoje está mais evidenciado aí, eles tiveram sim seus inícios através do financiamento público, né? Seja editais municipais, vários deles também em editais municipais, isso é real. Outra coisa, nós temos também um grau de complexidade, porque você tem diferentes setoriais, diferentes áreas reivindicando coisas, e eu acho que o poder público ele precisa olhar o macro também, tá? Com toda essa necessidade de suprir essas carências todas, essas demandas, mas ele precisa olhar com muito cuidado também aonde investir, por que investir e o total que ele tem para isso, tá? Eu sou muito cauteloso com comparações com outros lugares, porque você precisa ter uma comprovação mesmo, tá? O Rio Grande do Norte não é um estado rico como Pernambuco, tá? Pode ser rico e historicamente, tá? Falando desse potencial todo que a gente realmente sabe que tem, mas a gente tem que ir com cautela nessas colocações. Quando eu falo 15 milhões, eu já estou proporcionalmente ajustando esse valor a um processo de investimento anterior. Tivemos isso antes, né? O teatro teve 1,5 milhão, né, de investimento em um edital só para montagem a R$250 mil por grupo. Teve isso? Não. A gente pode provar que não. Claro que eu não vou ficar fazendo defesa de um lado ou do outro. Eu acho que é inteligente a gente observar coisas. O poder público está cheio de iniciativas discutidas com a sociedade. Nós temos pactuação com o SEBRAE, Território Criativo de Ponta Negra e Rocas, que está dando certo. O artesanato está aí reivindicando com os editais saindo aí dessas feiras. O artesanato tem um impacto de retorno realmente financeiro no final do ano, no Natal e Natal, enorme. Basta ir lá conversar com as associações, né, e cooperativas. Tudo isso organizado através de editais abertos realmente a esse contexto. Então, tem realmente essas questões que são mais complexas, cada coisa, mas eu acho que existe sim a intenção de corrigir coisas e existe sim muita coisa sendo pensada. Antes citou a questão do diálogo em relação aos eventos. Os próprios eventos, eles são reivindicações também de diferentes setores, certo. Tanto públicos, né, de outros órgãos, etc. Mas também são investimentos privados também, porque tem patrocínio privado. E aí essa questão que a gente até já falou da ausência de um pacto maior, né, do empresário, às vezes ele foca em algo que a gente sente que poderia pactuar melhor em outro contexto para que tenha resultados melhores. Mas, infelizmente, ainda não acontece. Por isso que eu acho que é processo. Primeiro, esses fóruns ligados aos eventos, eles vão
voltar. Isso foi uma experiência bem sucedida mesmo. Vão voltar. Só que é impossível, como eu disse, isso aqui não é uma ilha, é impossível não perceber a crise política que se abateu pelo país, a torneira, né, que fechou em termos de investimentos federais e os convênios e os pactos com o município, tá, que possibilitava alguns editais e tudo. É impossível que a gente não dê uma pausa para reajustar isso, repensar, reorganizar financeiramente tudo isso. Sim. Porque isso foi explícito. Nós temos assim um ápice em um ano, né, como eu citei, a gente lança 18 editais, até 21 editais. Os eventos também possibilitam editais para atrações locais, isso aí também está claro, também pode ser consultado e comprovado. Então, tem coisas positivas, mas realmente o que o país passou, abateu sim aqui, né, impactou aqui, sem dúvida isso. E a gente está começando a se recompor. Justamente, José Nilton, em 2012, o governo do estado e 30 municípios do Rio Grande do Norte assinaram sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Sim. Né? Que saldo a gente tem disso e houve uma descontinuidade? Sim, a gente discute muito aqui a questão desse potencial histórico que se tem, esse patrimônio todo ligado à economia criativa. Ora, a economia criativa está sendo discutida agora de maneira séria, né, bem perceptível, eu acho que isso vai dar resultados ótimos, tá certo, na cidade. Mas há de se reconhecer que isso é uma discussão nova, tá? Reconhecer aquilo que eu falei. Nós temos 2014, agora nós temos uma Secretaria Municipal de Cultura, que possibilita a cultura não estar mais ligada, dependendo, né, tem orçamento próprio agora para uma secretaria, tá? No primeiro escalão, pode discutir na mesma mesa com saúde, educação, segurança, etc. Isso é um avanço fantástico. A gente precisa agora implementá-la, de vez consolidar concursos, ajeitar para que tudo isso seja possível. Em relação aos pactos, nós temos sim uma espécie de lentidão nessas questões, porque o próprio Congresso ainda discute a parte de financiamento do sistema, né? O Procultura ainda está em discussões. Ele está parado. Está parado. Então, vamos falar o português, claro. Desde que mudou o governo, o Ministério da Cultura está parado. Isso. E qualquer assunto sobre cultura está parado em Entendeu? qualquer Foi um golpe também na cultura. Foi. Isso. Né? Isso. Nós temos... Lógico, nós tivemos o quê? Nós tivemos o fechamento de um ministério, né, que depois se voltou atrás. Isso impacta nada mais explícito, né? Isso impacta tudo. Assim, de um diálogo aberto, nós temos que fazer ajustes, né, agora para ver de que forma planejar tudo isso. E se voltar realmente para o município, para a receita do município, entender como tudo isso está nesse aspecto de crise. Mas, assim, eu acho que tem a participação dos setoriais, ela é presente, sim, nessas discussões. Essa discussão não atrapalha o processo criativo, ao contrário, né, possibilita ajustes, né, e aperfeiçoamento dos eventos, né, a qualificação desse calendário das festas tradicionais que já existia, de certa forma. Eu acho que está se qualificando de uma maneira muito positiva, tanto é que, eu repito, os editais existem, as atrações são selecionadas através de editais e realmente há essa participação. Então, assim, eu chamo a atenção para essa informação, conhecer realmente quais são as prioridades do poder público, seja municipal, seja estadual, para que a gente possa ter uma dimensão do contexto real. E aí sim, se ajusta a essas reivindicações e esses diálogos. Sem, lógico, a gente não vai aqui dizer que não há ausências. Né? Fazer só um comentário, para a gente pensar, é uma espetada para a gente pensar. Uhum. A Secretaria de Cultura do município está sediada na Ribeira, funciona na Funcarte. Praticamente nenhuma ação de dezembro é feita na Ribeira. A Ribeira é uma incubadora artística das mais importantes, se não a mais importante do município de Natal. A gente tem outras incubadoras nas periferias, em Ponta Negra, na Vila, em vários lugares. Rocas, que também está ali no ambiente Ribeira, mas nunca teve. Assim, os shows nacionais que vêm para o Natal e Natal não são lá. Eu vou tirar
da roda o ano passado que não teve shows grandes, e o Flim foi ali no Largo do Teatro Alberto Maranhão. Mas o Flim acontecia em novembro, esse ano que ele foi mais para frente, e aconteceu no Natal e Natal. E a Ribeira e sempre foi, e sempre vai ser, a Ribeira é onde está o do Sol, o Giradança, a Casa da Ribeira, a Boca, o Teatro Alberto Maranhão. Eu estou falando de equipamentos particulares e equipamentos públicos. A gente nunca entendeu porque aquilo não foi revitalizado de Teatro maneira... Alberto Maranhão, Solar Bela Vista, Gente, então Museu de Cultura Popular. Importante. E assim, foi feito, tinha verba da Copa para o PAC 2 e repactuar Ribeira, obras, não sei o que. Essas obras pararam, né, a gente não sabe exatamente aonde e tudo mais. Então, fica essa pergunta, assim, tá tendo essa... É prioridade bombar isso aí, né? Aumentar essa atividade lá? Então, assim, fica isso aí pra gente. É uma questão que, infelizmente, a gente precisaria de grandes temas Ribeira. Grandes temas, pode ser grandes temas Ribeira, grandes temas Cultura 2. Mas é muito importante eu lembrar, é isso que eu digo, a gente também precisa dessas informações, porque existe sim a prioridade agora para Ribeira. Especificamente como Ribeira. Temos um pacto com o projeto de Cidades Inteligentes e Humanas, tá? Vai ter uma incubadora no território da Ribeira, tem outras ações, já tem o mercado que vai abrir, e tem inúmeras ações sendo pactuadas com os outros órgãos do município para investimentos na Ribeira, porque realmente o município reconhece isso. Vamos ver, senhores, a gente volta para um outro programa para discutir isso. Infelizmente, nosso tempo já está estourado. Merece. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os participantes de terem colaborado com esse debate sobre a cultura urgente e preciso. E agradeço a companhia de vocês aí em casa e aguardo a companhia de vocês para o próximo programa Grandes Temas, na próxima segunda-feira. Um grande abraço, boa noite.